ministro da Cultura propõe que as exposições e mostras audiovisuais também tenham classificação etária. A medida surge no momento em que várias atividades artísticas causaram apreensão por envolver sexualidade, questão de gênero e foram acompanhadas por crianças. Uma criança interage com um artista nu. A performance foi na abertura da exposição Panorama da Arte Brasileira, no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. O MAM recebeu mensagens de protesto e também de apoio na hashtag Somos Todos MAM. O curador da mostra explica que a criança estava acompanhada dos pais e o público foi informado sobre as cenas de nudez. Uma missão do museu é a pedagogia. Nós temos que esclarecer para o público que os nus são parte da história da arte. Os museus no mundo inteiro têm nus. Há 2 semanas, o acesso de crianças a algumas obras da mostra Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, em Porto Alegre, provocou o encerramento precoce da exposição após uma série de protestos. Nesta quinta, o Ministério Público Federal Gaúcho recomendou a reabertura da Queer Museu ao patrocinador, o Santander Cultural. Mas, em nota, o banco descartou a reabertura. O autor e curador da exposição, Gaudêncio Fidelis, diz que mesmo com a controvérsia, vários museus do país mostraram interesse em receber a mostra. As negociações mais adiantadas são com o Museu de Arte do Rio. Esta semana, o ministro da Cultura propôs que a Câmara dos Deputados discuta a elaboração de um projeto de lei sobre classificação indicativa para exposições e mostras de artes visuais, semelhante ao que é adotado pelo Ministério da Justiça para obras audiovisuais, cênicas e videogames. Em nota, o Ministério da Cultura afirmou que a ideia é do ministro, não da pasta. A proposta divide opiniões. Acho que é menos assim, sobre colocar um limite de idade, mais sobre os adultos que estão envolvidos terem a responsabilidade de levar ou não a criança para vê-la. As famílias, quando entram na exposição com a criança, eles não têm uma ideia do todo. Então, se a instituição indica a faixa etária sugerida, assim, esse pai já tem um parâmetro. Jorge, qual deve ser o limite para a expressão artística ou não deve ter limite? A expressão artística não tem limite, porque a arte é um olhar, uma percepção que se tem sobre os fenômenos da natureza, os fenômenos da vida, os fenômenos... E essa visão qualificada não tem limite, como o próprio fenômeno da vida não tem limite. Imagina se você fosse sempre pousar de smoking para ser permitido. Nós não teríamos o Davi de Michelangelo. Você imagina o Davi de Michelangelo de sunga? Seria ridículo. Então, quer dizer, a arte, ela é feita pela liberdade criativa da turma. Mesmo quando envolve crianças? Ela envolve quem quer que seja. O envolvimento de crianças ou não está dentro dos critérios de cada sociedade. Por exemplo, para um jovem, um menino índio, ver um nu para ele é a mesma coisa que ver uma árvore, entende? Talvez para um menino urbano ver um nu seja só a figura do pai, nunca pode ser a figura de um terceiro. Agora, vamos então admitir que é válido você colocar uma advertência de caráter de idade. Então o pai sabe que certas obras expostas não são convenientes. Aquilo como filmes, como televisão, muitas vezes não são convenientes. Agora, o que há de grave nisso tudo, se vocês me permitem dizer, é o seguinte: a reação contra a obra de arte é sintoma mais escarrada e primitiva do nazismo, do fascismo. O Hitler não começou proibindo nada. Ele mandava a sua tropa de choque queimar livro. Ele mandava destruir uma exposição, tirar um quadro da exposição. E isso era feito pela militância anônima do nazismo. Nós não vamos agora, no Brasil, iniciar essa temporada nazista, que começou no Rio Grande do Sul e que agora estão querendo trazer para o MAM de São Paulo. O MAM é uma instituição respeitável, responsável, com curadores, tudo isso. Agora,
que o ministro tem razão, tem que se ponha uma advertência de que tal e tal coisa tem situações inconvenientes para menores de 12 anos. Muito bem. Deixa eu só colocar aqui mais participações aqui dos telespectadores. Diogo Moba não precisa tomar banho de camisola, mas também tocar pelados estranhos em público já é demais, nem 8 ou 80. O Sérgio César, não é polêmica, é crime. O Anísio Nunes expõe-se o que quer, vai quem quer. E aí, Mário Sérgio? Olha, eu acho que essa é uma conversa boa para a gente ter hoje no Brasil, especialmente para ter advertência em relação a isso que o Dr. Jorge também lembrou. Né? Por exemplo, ele citou o Davi do Michelangelo, que é uma estátua de 4 metros de altura, né? E que foi encomendada, inclusive, para representar uma das grandes forças religiosas do judaísmo, né? E que está nua. Não é que ela está com a folha, nem com a sunga, é nua. Aliás, durante muito tempo, no estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, havia uma réplica dessa estátua em tamanho natural, que ficava onde hoje é o tobogã, que na época era uma concha acústica. E a estátua ficava lá. E ela depois foi deslocada para outros lugares, agora está aí na cidade de São Paulo. A gente olha no Parque Buenos Aires, na Praça da República, você tem essas representações de uma nudez que não pareceria ofensiva. No entanto, há algo que é concreto. Assim como a gente tem hoje leite que contém lactose, assim como você tem cardápio, né, de lanchonete, onde vem o número de calorias, isto é, você traz advertências para aqueles que têm algum risco em relação àquilo. Eu acho que as famílias podem sim, né, serem orientadas quanto ao tipo de situação que ali está, para que o pai e a mãe ou o responsável decidam. A classificação indicativa, que nasceu no governo Collor, né, em 1990, ela retirou a proibição em censura e ela permite que uma criança, a partir da classificação, vá inclusive ao cinema com os pais, mesmo que ela tenha uma idade inferior à classificação indicativa, desde que haja autorização expressa, exceto quando o filme tem classificação para 18 anos. Aí não pode, mas pode para outras situações. Acho que uma orientação, ela sempre cabe. E aí não é uma proibição, é simplesmente, olha, contém, como tem nessa exposição. Vai quem deseja, leva seu filho se achar adequado. Se você não gosta, não faça ali a presença. Mas, se não gostar, por exemplo, de enxergar o nu ou as pessoas, né, numa circunstância que achem equivocadas, terá que parar de frequentar boa parte dos museus do mundo todo e, o que é pior para alguns, não pode entrar na Capela Sistina do Vaticano, né, e nem alguma das grandes óperas. Se olhar para o teto, você tem ali uma série de coisas muito bem representadas, com uma nudez expressiva que não seria ofensiva, a depender não só do gosto, como da orientação. Por isso, eu não sou contrário à classificação indicativa, mas também não acho, né, que quem vai decidir isso é o artista. O artista faz o que ele tem que fazer. E o conjunto da sociedade decide se prestigia ou não aquilo que ele fez. Tem gente que agora, depois da matéria, vai lá ver. Não, mas na verdade, o que também aborda na reportagem é que uma criança está interagindo com um artista nu, que é um outro caso, que não é um espectador. É uma criança participando de uma... Então, a legislação brasileira, ela veda a presença de crianças em atividades, que seja de encenação, se ela não tiver uma autorização, seja do pai e da mãe, ou se ela não tiver autorização do juizado da infância e da adolescência, até em programa de televisão. Você exato. Sabe, se nós tivéssemos aqui agora na bancada uma pessoa menor de idade, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente ia colocar necessidade de requisitos. Portanto, se está ali uma criança, a discussão é: a autorização existe, veio de onde? Se foi dos pais, é necessário conversar com eles sobre isso se acharem equivocado. Se foi da justiça, então vamos debatê-lo. Mas que a criança não está ali solta, né, de alguma maneira, não dentro do MAN, de jeito nenhum. Perfeito.